E aí, galerinha do oitavo ano, né? Espero que estejam bem, espero que estejam aí na quarentena, se guardando, tá bom? Ontem, na aula passada, a gente respondeu uma série de exercícios, né? Hoje a gente vai dar início a um novo assunto, né? Que é justamente falando sobre a figura desse cara que a imagem dele tá passando agora aqui no vídeo, tá bom? Napoleão Bonaparte, né? Então, assim, para a gente falar um pouquinho de Napoleão, a gente tem também que voltar um pouquinho ao nosso assunto passado e falar sobre essa questão do diretório francês no período da Revolução. Galera, o que foi o diretório, né? Que nem eu já expliquei na aula passada. O diretório ele foi a junção, né, de vários homens da França, né? Primeiro começou com 5, depois diminuiu para 3, onde esses 3 caras eles assumiam o controle da França, tentando dar um caminho à França que já tinha 10 anos de revolução e ainda não tinha caminho nenhum, né? Só que o que vai acontecer? O Napoleão Bonaparte, esperto, né, como sempre, um general muito astuto, ele vai dar uma rasteira nos outros dois diretores e ele vai assumir o controle da França sozinho, tá bom? Então, essa rasteira que eu falei para vocês, ela fica conhecida como o golpe de 18 Brumário, tá bom? Então, o Napoleão Bonaparte, ele assume o poder da França dando um golpe, né, o famoso golpe do 18 Brumário, e aí ele vai governar a França de 1799 até 1815, tá bom? Então ele vai ficar todo esse período no governo francês, sendo o principal representante da França. Galera, e é bom lembrar também que esse período do Napoleão Bonaparte, né, como fica conhecido a era napoleônica, ela pode ser dividida em 2 períodos, tá bom? No período do consulado, né, que vai de 1799 até 1804, e o período do império, né, que vai de 1804 até 1815. E o que vai acontecer? Essa fase do consulado ela é muito importante para a França. Por quê? Porque é na fase do consulado que a França começa a se reestruturar e a começar a se desligar daquele vento que foi a Revolução. Então você vai ter aí nesse período do consulado, né, feito por Napoleão Bonaparte, você vai ter a criação do Banco Francês, você vai ter a criação de uma nova moeda para circular na França. O Napoleão Bonaparte ele vai realizar vários empréstimos aos proprietários de terra para investir. Ele vai minimizar a agricultura e investir na questão industrial dentro da França, né? Ele vai aumentar os empregos, né? Tudo isso no período do consulado. Ele vai valorizar a educação e ele vai criar também na área do direito o Código Napoleônico, né? Mas ao mesmo tempo que ele cria esse Código Napoleônico para dizer o que deve ou não acontecer, né, na França, ele vai começar a controlar a liberdade, né, o direito à liberdade civil. Lembrando que, galera, a França, nesse período, ela estava com uma queixa muito grande em relação à igreja, tá bom? O que é que o Napoleão Bonaparte vai fazer? Né? Ele vai fazer um jogo político e ele vai trazer novamente a igreja para perto dele, tá bom? Então, depois de todas essas medidas, o que a gente chama no período do consulado, né, nessa divisão que tem aí o governo de Napoleão Bonaparte, ele vai perceber que ele está muito forte na França. Do que é que ele vai fazer em 1804? Ele vai dar outro golpe e ele vai se consagrar o imperador francês. Ao mesmo tempo que ele se consagra o imperador francês, o que é que ele vai fazer? Ele vai centralizar o poder nas suas mãos, ele vai agora começar o seu projeto de domínio sobre toda a Europa e ele vai ainda mais alimentar uma grande briga com a Inglaterra. Né? Lembra, né, que essa questão França e Inglaterra, ó, ela é muito antiga, Guerra dos 100 anos, Guerra dos 10 anos, Guerra dos 8 anos, né? Sempre França e Inglaterra aí, uma briga entre eles, né? E para acirrar ainda mais essa questão da guerra entre França e Inglaterra, o Napoleão percebeu que ele não podia lutar, né, com a Inglaterra nessa questão bélica. Por quê? Porque pelo fato de ser cercada, de ser uma ilha, né, a Inglaterra tinha uma marinha muito forte. Né? E o Napoleão percebeu que não podia vencer a Inglaterra naquele momento na questão bélica. Então ele resolve, galera, tomar uma medida administrativa para tentar prejudicar a Inglaterra. Né? E aí ele cria o que a gente chama do bloqueio continental. Ele falou assim na Europa, ele disse, ó,
Todas as nações que têm aliança com a França, a partir de hoje, não pode ter aliança nenhuma com a Inglaterra. Só que ele esqueceu uma coisa, né? Isso daí não ia prejudicar a Inglaterra, porque a Inglaterra ele já tinha mercado em outros lugares, né? Como aqui na América, né? Na África. Ele estava prejudicando de fato os países europeus que recebiam justamente os produtos ingleses, né? A própria França recebia os produtos ingleses e a população francesa começou a ficar chateada com Napoleão Bonaparte, né? Então, em 1912, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai entrar em declínio, né? O Napoleão Bonaparte ele vai perder o controle da França, né? E aí ele não vai ter muita saída do que fazer, porque até aquela burguesia do início, lembra lá? Que apoiava o Napoleão Bonaparte a se manter no poder, estava cansada. Por quê? Porque os produtos ingleses não estavam entrando na França e a França estava ficando sem produto, né? E o Napoleão Bonaparte, por essa rixa, né, por tentar neutralizar a Inglaterra, né, para tentar conquistar a Inglaterra e se tornar ainda maior do que ele já era, né? Lembrando que o Napoleão Bonaparte fez um verdadeiro salseiro na Europa, né? Conquistou várias terras, foi ao Egito, né? Existe uma lenda sobre o Napoleão Bonaparte em relação à esfinge, né? Dizer que quando ele chegou lá no Egito, ele pegou seu canhão, apontou para a esfinge e deu um tiro na esfinge, né? Por isso que o nariz dela é quebrado. Dizem que foi justamente o Napoleão Bonaparte. Ele fala também, ó, aqui estou no lugar dos grandes faraós porque sou um grande imperador, né? Então existe toda essa lenda que o Napoleão Bonaparte ele queria expandir o seu império e a sua conquista. Só que com a Inglaterra, galera, ele não conseguiu, né? O ato do bloqueio continental não prejudicou a Inglaterra, prejudicou os outros países da Europa, né? Então, em 1914, né, o Napoleão Bonaparte ele vai ser atacado, né, pela Áustria, a Inglaterra, a Prússia e a Rússia. E aí o Napoleão Bonaparte vai ser retirado do trono francês. Quem vai assumir? Vai assumir agora o monarca de linhagem, né, que vai ser justamente o Luís XVIII. Só que o Luís XVIII ele não tem pulso para manter a França, né? Lembra que eu falei que o Bonaparte é afastado? Então, em 1815, desculpa, o Napoleão Bonaparte ele volta, né? Ele tenta reassumir o controle da França, tá bom? Para você ver como é fácil, né? Ele tentou ali reassumir o controle da França e ele não conseguiu, né, pessoal? Ele foi derrotado justamente na Batalha de Austerlitz, né? E aí ele é agora exilado. Essa volta do Napoleão fica conhecido na história como o governo dos 100 dias, tá bom? Porque ele ainda consegue reinar 100 dias e depois ele é derrotado, é exilado, né, em 1815, vai morar na ilha de Santa Helena, então em 1821 ele morre, né, por morte natural. Só que antes disso, galera, os países europeus organizou em 1814 e 1815 o que a gente chama do Congresso de Viena, né? Porque o Congresso de Viena foi justamente para reorganizar a Europa territorialmente pela bagunça que o Napoleão Bonaparte tinha feito. Então, assim, o Napoleão Bonaparte ele foi um dos grandes nomes da história do mundo, né? Ele conquistou e conquistou, ele era destemido, era o grande general francês, tá bom? Então, qualquer dúvida, mande aí no grupo. Espero que vocês possam ter entendido. Eu tentei ser o mais objetivo possível para vocês, tá bom? Beleza, galera? Aquele abraço.